trouxe uma parte, né, que eu estou chamando de conjuntural, num módulo, e poderia ser sintetizada num módulo, porque não é um elemento constitutivo do curso de hermenêutica jurídica e teoria geral do direito. Eu fui até a hermenêutica filosófica para poder chegar na hermenêutica constitucional. Agora, dado que a hermenêutica, nova hermenêutica, que deixa a sua marca enquanto hermenêutica constitucional no direito do nosso tempo, desse início de século, eu faço um contraponto conjuntural com o que sai, o que reverbera desse processo, sob o ponto de vista de uma nova postura do Poder Judiciário. E quando eu estou analisando postura do Poder Judiciário, eu estou fazendo uma análise de fora do sistema jurídico, né? Eu estou fora do processo. Eu não estou tratando o Poder Judiciário como uma instituição a qual eu me dirijo para poder exercer o meu direito subjetivo público, direito de ação, ou direito, né, constitucional à ação, face ao Estado juiz. Eu não trabalho com essa referência é técnica, ela é para o jurista. Por isso que eu fiz questão de fazer esse módulo bem resumido, para traçar um panorama, para trazer para vocês algumas reflexões sobre o que está acontecendo no nosso tempo, né? Especialmente para quem está aqui nesse curso comigo, e que vai fazer concurso para a magistratura, suponho que muitos, né? Ou para o Ministério Público, as advocacias, as procuradorias, mas temos que lidar com o judiciário, seja porque, né, é o judiciário atuando, seja porque dentro da dialética processual, dentro da forma que o sistema processual brasileiro esculpiu na Constituição as autoridades, as funções, as atuações, né, os colaboradores da justiça, nós transitamos, né, em torno do judiciário, porque nós precisamos da palavra final, senão não é direito. Senão são discussões infinitas sobre ideologia, sobre moralidade, sobre religiosidade, sobre preferências, sobre gostos. Isso não é direito. Então, nós precisamos da palavra final. Por isso é que nós dialogamos tanto com o judiciário, e aí que está a relevância do judiciário. A relevância do judiciário para o jurista, quando o jurista faz uma análise conjuntural, não é a simbologia que ele encarna socialmente. Não se trata disso. Trata-se, sim, de você conseguir pensar o judiciário como uma instituição, um eixo central nos processos decisionais, democráticos, né? De forma que, se nós não tiver essa função, a democracia não se realiza concretamente, porque é a democracia que se realiza no plano da elaboração, né? À medida que os representantes, os nossos políticos elaboram as normas, né, abstratas, eu preciso de fazê-la descer do seu pedestal na forma de contraditório, nos processos concretos, na vida das pessoas, falando aqui, né, genericamente, sem falar em detalhes técnico-processuais, como controle de constitucionalidade. O contraditório esse retorno da democracia na forma de concretude do direito. Então, aqui, qual que é a posição, né, desse novo judiciário que surge de uma nova prática hermenêutica, né, de um estilo de julgamento que se confunde, em certa medida, com os julgamentos anteriores ao processo de positivação dos direitos humanos, lá nas revoluções burguesas. Ele tem uma liberdade que parecia que nós tentávamos controlar, codificando o direito. Esse judiciário que atua no sentido de vincular-se, né, a cúpula vincular, né, a base do judiciário, né, sob o ponto de vista de súmulas que vinculam, e também a administração, e, de repente, ele passa, né, a ter uma atuação que vai muito além dessa percepção que eu tenho intraprocessual, que eu coloquei aqui como eu estou diante do Estado jurisdição para exercer o meu direito subjetivo público. A prestação de serviço jurisdicional, seja a prestação atomizada, seja a prestação meta-individual, coletiva. Então, o judiciário passa a exercer um outro papel, não só de simbologia social, não. Ele passa a atuar de uma outra maneira, ele passa a ter determinadas posturas e traz referências para os julgados que claramente começam a tocar em outras fontes de poder, em outras formas de exercício de poder, e que nós, é claro, agregamos sobre a forma do poder executivo e do poder legislativo. O judiciário era tímido,
né? Na teoria de Montesquieu, e por isso é que o Tércio diz que aquilo era arte política, né? Não era propriamente um princípio jurídico, o judiciário é muito modesto. Ele é muito modesto, ele fica aguardando, né, passivamente, até pelo princípio da inércia, ele aguarda a legislação, se não há lei e há lacuna, vamos ver como, né, os critérios que o próprio sistema me oferece para poder comatar lacunas, como nós temos aqui no Brasil, nossos critérios aí, que a gente viu, e aí, né, se não for possível, não é direito. Não se trata de uma questão de direito, né? Não se trata de uma questão a ser posta para o judiciário, porque não é possível que ele trate essa questão, né, com a lupa da norma geral e abstrata, né, daquele sentido objetivo de dever ser de ato de vontade que deve guiar o seu sentido objetivo de dever ser de ato de vontade, aqui concretamente agora na elaboração de uma norma individualizada. Então, esse juiz modesto não existe mais. Porque dentro desse processo de pós-positivismo, né, essa segurança jurídica, né, calcada, né, na ideia de lei abstrata e intocável, porque decorrente da vontade política comprometida com a vontade popular, tal como nós pensamos rigidamente no sistema democrático, né, ela também, essa ideia não se sustenta mais. Por quê? Porque nós passamos a tratar o Estado, né, e aí impacta na cidadania, como se nós fôssemos diversos do Estado. Nós não somos integrantes do Estado. Eu não sou parte constitutiva do Estado. Nós perdemos, na sociedade globalizada do século XXI, essa ideia de pertença, que os gregos tinham muito forte nas cidades-estado. Né? Quando pensam, né, em levar Sócrates para Megara para ele não morrer, ele não admite sair dali, de Atenas para poder ir para Megara, porque para o grego era desesperador perder a cidadania. Ele só tinha vida, a vida dele só tinha sentido quando ele estava integrado à cidade-estado. Nós perdemos isso. Vejam, nesse arco histórico imenso que eu estou aqui fazendo esse contraponto, nós perdemos esse vínculo, essa relação de pertença com o Estado, e passamos a ver o governo como diverso, né, do Estado. Eu não me vejo como parte nem do governo, nem do Estado, e eu passo a ser um espectador do governo. Eu quero ter as satisfações do governo sobre o que ele faz, o que ele realiza, porque eu tenho um judiciário fortíssimo para poder fiscalizar se o governo está cumprindo a lei, se o governo, né, está executando, né, as leis que são promulgadas em nome do povo, e mais. Eu quero ter o direito de aferir a intenção dos políticos quando eles põem a lei, quando eles elaboram a lei. E aí, o que nós chamamos a palavrinha mágica na hermenêutica constitucional, né, de autocontenção judicial, ela vai para uma via totalmente oposta, que é da atuação maciça, né? Eu não diria limitada, mas uma atuação exuberante, uma atuação, além de consistente, uma atuação que, sob o ponto de vista de quantidade, ela visa a analisar todos os aspectos da vida política sob o pretexto de que está fazendo, né, isso conforme a Constituição. Então, o diálogo de fontes, né, quando eu vou observar as fontes para poder trazer o melhor direito, é com relação à Constituição. A Constituição traz para o juiz essa possibilidade, né, de analisar as atuações políticas também. E aí, nós temos um judiciário que não é mais aquele judiciário fadado a esperar a lei, né, e tratar, né, a lei como regrinhas que são receitas a serem cumpridas de uma maneira subserviente, de uma maneira servil, de uma maneira medrosa. Não, esse judiciário, ele é, acima de tudo, corajoso. E aí, esse contexto, né, de que uma principiologia da nova hermenêutica, que vai ter o seu lugar nas práticas das cortes constitucionais, né? E, nesse contexto, a gente pensar entre pós-positivismo e pós-democracia, eu estou situando um judiciário segundo o que Christian Laval, que é um sociólogo, um politólogo francês, e Pierre Dardot, chamam de a nova razão do mundo. A nova razão do mundo, o mundo funciona assim.
né? Nós temos as sociedades industriais, pré-industriais e pós-industriais. E nessas sociedades pós-industriais, aqueles direitos de dependência do indivíduo, do empregado com o empregador, com direitos sociais, né? E as limitações todas que os direitos, especialmente os direitos sociais, traziam, eles passam a ser muito flexibilizados. E ao serem flexibilizados, os indivíduos passam a se sentir empresas de si mesmos, né? Essa que é a expressão. Nós nos tornamos empresas de si mesmos porque estamos num mercado de consumo intenso, porque nós vivemos uma sociedade de consumo que nada tem a ver com toda a ideia de direito que se constituiu no século XIX, em parte do século XX, e aí nós estamos vivendo numa era de consumo absurdo e de êxito, porque quanto mais eu tenho êxito, mais eu tenho reconhecimento e eu posso consumir, e isso numa velocidade galopante, de modo que os indivíduos perderam essa relação de pertença com o Estado e passaram a ser uma espécie de microempresas dentro de empresas que eles atuam, porque eles é que são responsáveis pelo seu sucesso, eles é que têm que obter os resultados, ele é que tem que tratar com o cliente, ele que tem que buscar os caminhos mercadológicos, ele que tem que encontrar o aparato tecnológico para poder se colocar no mercado, porque esse mercado que está aí é muito exigente, até porque é um mercado de consumo. Então, nesse contexto de que eles chamam de nova razão do mundo, que eles chamam de razão neoliberal, há uma nova forma de governamentabilidade, que não é a governamentabilidade do mando pela lei, mas é a governamentabilidade de gestão de coisas, de gestão de serviços, de gestão de processos, para que as pessoas consigam se realizar intensamente, porque os indivíduos buscam isso. Então, nesse processo, né, de nova razão do mundo, há uma independência, mas uma independência muito tóxica, né? A prova disso é a uberização. No momento em que nós precisávamos de reconhecer direitos trabalhistas a motoristas, não. Na verdade, a empresa ela é dona de um aplicativo. Ela opera com um aplicativo. Aquelas pessoas ali têm toda a liberdade, são prestadores de serviço, não tinham condição nenhuma de inserção no mercado de trabalho, teriam que se submeter a regras muito rígidas de subordinação do vínculo empregatício, e de repente são livres para poder transitar e transportar passageiros como querem e recebendo por isso bem, porque poderiam estar desempregados. Então, nessa nova razão do mundo, que eles chamam de nova razão do mundo, nós temos os sujeitos muito autonomizados e os sujeitos no governo também, os sujeitos de Estado também. Por quê? Porque os juízes, eles passam a buscar, né, esse êxito particular, individual. Ele passa a buscar uma projeção que lhe traga a compreensão de que ele é uma pessoa de sucesso dentro de um mundo em que ter sucesso, né, estar feliz, estar postando nas redes sociais, né, as suas experiências cotidianas de uma vida, né, de youtuber totalmente não condicionada àquela série de limitações diárias, né, de sofrimentos. Então, a ideia da venda de felicidade, né, do consumo de felicidade, vem acompanhada da ideia de sucesso, de muito sucesso. E sucesso individual, porque isso independe do que o outro pode fazer para mim. Então, se eu estou numa empresa, eu sou capacitado por essa empresa a buscar outras formas criativas de atuar, eu sou estimulado a sair, inclusive, dos padrões da empresa e procurar atuar de uma maneira totalmente independente, né, daquilo que se realiza na empresa cotidianamente. Há todo um treinamento, a gestão muda completamente. Nós vivemos uma sociedade em que os indivíduos estão soltos, buscando o seu sucesso e buscando otimizar esse sucesso ao extremo. Nesse pano de fundo, que é, na verdade, uma pesquisa, né, de ciência política e sociologia, e aí eu indico a obra deles, que é A Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Laval, e indico também um capítulo, que eu estou publicando um livro agora, pela editora CRV, que é Olhar Distanciado sobre o Combate à Corrupção no Brasil. No primeiro capítulo, eu falo de pós-democracia e neojudicatura, e lá eu tento, né, fazer
algumas reflexões sobre essa neo-judicatura que está aí e que Urbina Mendonça, que é um professor venezuelano, também usa essa expressão, coincidentemente, essa expressão neo-judicatura, que eu usei nesse texto, eu já vinha trabalhando com esse conceito, essa nova judicatura que aparece de uma maneira muito mercadológica, de inserção mercadológica, buscando responder aos anseios de mercado, buscando responder, né, às cobranças diretamente postas pelo mercado, através, e da sociedade, evidentemente, que está nesse mercado, que vive nessa sociedade de consumo, através do poderoso mecanismo do mass media, dos meios de comunicação de massa. Então, as autoridades passam a se comprometer com esses meios de comunicação de massa, porque eles, numa sociedade pós-democrática, em que o sistema democrático é mantido, esses meios, e aí a população, evidentemente, capitaneada por esses meios de comunicação de massa, eles passam a ser extremamente desrespeitosos com as autoridades. Isso é uma marca da pós-democracia. Eles são desrespeitosos com as autoridades, eles não admitem limites, né? O governo tem que se abrir as suas portas, os gabinetes judiciais abrirem as suas portas para poder apresentar as provas, vazar provas, tornar isso disponível, porque os espectadores, consumidores de mercado, são consumidores de governo. E o governo está se ocupando da sua clientela, os políticos se ocupam da sua clientela, eles ficam procurando nos bastidores, né, informações bombásticas para poder satisfazer essa clientela ávida pelo espetáculo. Então, uma marca da sociedade pós-democrática é o espetáculo. E a marca da sociedade pós-democrática, né, dentro do movimento pós-positivista, na prática judicial, é justamente o ativismo judicial. É a forma espetacularizada de tratar o processo. Os juízes passam a ter performances cada vez mais elaboradas, aquela sobriedade, né, aquela serenidade, aquela reclusão, ela perde totalmente o sentido, porque nessa sociedade, para se comunicar, para estar no mundo, né, é preciso o tempo todo estar expondo as suas razões, expondo as suas formas de pensar, expondo os seus esquemas, as suas formas de vida. Então, isso acaba atraindo para o judiciário essa espetacularização, de modo que aquela típica sobriedade judicial, ela se perde. Aquela intocabilidade das reflexões judiciais nos autos, ela também se perde. Então, aquele rigorismo decisional também se perde. E a forma mais expressiva de perceber como isso acontece, né, essa engrenagem ela vai se movimentando, é a TV Justiça, em que os juízes estão ali postos como se estivessem num programa, para poder falar dos seus votos, ler os seus votos, e começam a discutir, e começam a se ofender, né, e colocar questões ali que transcendem aquela aplicação mais realmente sóbria, né, do direito. Então, aí, nesse caldo, né, é que o Colin Church, que é o grande idealizador desse conceito de pós-democracia, ele coloca, né, essa ideia de juízes, né, juízes estrelas, juízes que promovem espetáculos. Nós não vamos buscar espetáculo nas formas tradicionais, que são culturais, e que o Estado promove de uma outra forma, inclusive como política pública. O Estado é o espetáculo. Então, nós perdemos aquela forma de entender o juiz como uma autoridade intocável, uma autoridade que, inclusive, simbolicamente, na perspectiva do simbólico social, é alguém que pode dizer o que é o direito, porque ele tem uma supremacia técnica, ele conhece tecnicamente, ele domina o sistema jurídico, ele sabe, né, manusear aquelas ferramentas que, para o olhar do não iniciado do povo, são extremamente complexas, e aí se perde justamente a sobriedade do gabinete, porque o gabinete se abre. E a
a imprensa não admite não como resposta. Então a imprensa insiste. E o desrespeito passa a ser a regra no trato com os políticos, no trato com outras autoridades, inclusive no trato com integrantes do Poder Judiciário. A imprensa passa a buscar formas de espetáculo para poder satisfazer a opinião pública. E aí o Poder Judiciário e as suas lideranças maiores, que é claro que vão estar num órgão de cúpula, passam a se pautar pela opinião pública também, porque é a sociedade do espetáculo, é a sociedade em que a opinião pública resvala. Quer dizer, eu preciso de ir até a opinião pública para poder ver se esse voto aqui não desagrada muito, porque senão isso coloca em xeque, né, não a respeitabilidade, mas a performance, né, o carisma, né, a empatia quanto a esse exercício de poder. Então, essas são notas caracterizadoras da pós-democracia e que nós, no direito, acabamos percebendo como uma forma de atuação que vai na contramão da autocontenção. Porque o judiciário, ele procura, né, o judiciário só é chamado a interferir em última instância, em último caso, em questões graves. Não, ele passa a interferir em políticas públicas, ele passa, inclusive, a interferir, né, em atividades políticas, ele começa a julgar atividades políticas. E nesse contexto é que surge, né, o ativismo judicial, que é o ativismo judicial, segundo Barroso, é só uma forma, né, de abertura à autocontenção, para dar, né, efetividade à Constituição. Então é legítimo o ativismo, nesse sentido, que o Barroso defende, né, o Luiz Roberto Barroso, de que o ativismo nada mais é do que uma postura mais combativa do judiciário, que ele já tinha denunciado nos seus manuais lá atrás, quando professor, no Rio, para poder fazer valer a Constituição, inclusive para garantir direitos sociais, né? Só que isso veio numa crescente e nós temos mais o controle do que, afinal de contas, é a efetivação das normas constitucionais. Então, um Código de Processo Penal, que está sendo descumprido, né, nos seus procedimentos, inclusive de oitiva de testemunhas, né, de forma de obtenção da verdade processual, né, de lastro probatório, de fundamentos do lastro probatório, né, de formação do juízo, né, de materialidade e autoria. Eu posso desconsiderar regras firmes do processo penal para fazer uma interpretação conforme a Constituição e chegar, né, àqueles que atentam contra a rigidez, contra a salubridade do Estado democrático de direito. A minha pergunta é, na pós-democracia, o judiciário pode controlar o processo democrático no plano da aplicação, dialogando com o político, tocando nos processos políticos, porque isso não existia no sistema democrático tradicional. No plano da aplicação, como nós vimos aqui, tendo a lei como norma abstrata, né, que decorre de outra, dentro de uma cadeia hierarquizada de normas. Não, isso vai totalmente, não é contra, porque essa que é a questão da pós-democracia, não é contra as estruturas democráticas, é simplesmente um olhar diferente sobre as estruturas democráticas, mantendo algo e retirando algo. Então, sim, as eleições estão mantidas, né? A liberdade de manifestação está aí. Todos, o Supremo Tribunal Federal pugna pela liberdade de manifestação. Qual o preço que ele vai pagar por isso? Não se sabe. Né? O impeachment está garantido. Então, o poder exercido em nome do povo, em que pese o povo não está, não se perceber mais assim, porque o governo passa a ser uma empresa, entre tantas empresas, né, num mundo globalizado, o governo é mais uma empresa, nesse mercado, né, de consumo voraz, de consumo absolutamente incontrolável, de substituição de bens e bens e bens, como dizia o padre Vaz, uma sociedade bulímica, porque vive consumindo bens para poder se desfazer daqueles e imediatamente outro, não tem tempo nem de realmente fruir aqueles bens. Né? Eu fico num estado de bulimia consumista, né, cultural constante. Eu vou trocando meu celular para um celular mais moderno, para outro, e isso faz parte da nossa vida, fica preenchida assim. A leitura ficou deixada em segundo plano. Eu preciso de ter imagens e postagens, selfie. É a época da selfie, do narcisismo totalmente sem sentido, porque as pessoas têm vontade de se mostrar independentemente de quem está vendo e como está vendo e qual a opinião de quem está vendo, porque também quem está vendo está se mostrando, e como diz o Bauman,
Eu vejo nas redes sociais alunos meus, pesquisadores, dizendo que tem 4.000 amigos. Meu Deus, se eu tiver 4 amigos no decorrer da minha vida, é muito. Então, é uma sociedade de valores nada sólidos, né? Muito vulneráveis e substituíveis. Como é que o direito se coloca nessa situação? Como é que o direito ele vem nesse processo para tentar trazer segurança jurídica para as pessoas, para trazer normatividade precisa para a sociedade? A sociedade, não as suas normatividades, né? As normatividades dos costumes, da vida em sociedade, mas do direito, aquela sobriedade, né, da normativa que eu esperava do direito, aquele poder de decisão final, aquela força da coisa julgada. Então, o Poder Judiciário, ele começa nesse processo, né, que nós chamamos de ativismo judicial, a interferir diretamente nas questões que são típicas de governo e que, portanto, pertenciam ao poder legislativo, com o plano de elaboração, e ao poder executivo. O judiciário ele garantia, mas ele sempre ficava na retaguarda. Hoje não, ele garante determinando que se faça e impedindo de muito ativamente. Então, tem aqui do Keenan Kimmick, que é um autor de Berkeley, que escreve sobre a origem do ativismo judicial e os significados dele, do ativismo. Ele traz aqui cinco conceitos fundamentais de ativismo. 1, invalidação judicial de promulgações legislativas, é um traço. 2, são os sentidos que o ativismo judicial encarna. 2, falta de adesão aos precedentes. Porque se há precedente, né, e aí há súmula vinculante e o judiciário de base tem que seguir a súmula vinculante, como é que fica, né, essa falta de adesão aos precedentes? Né? Como que o juiz de base pode negar? Vejam que isso se instaura a desordem total nos sistemas. Imagina quantas reclamações poderiam chegar, né, no Supremo Tribunal Federal. Criação de legislação judicial. Estamos aqui falando da própria súmula. Desvio do método aceito de interpretação judicial, método corriqueiramente praticado. Julgamento orientado para resultados. Então, o judiciário não está comprometido, né, com os meios, com os instrumentos disponíveis, mas com os resultados obtidos. Se para poder acontecer, né, se para haver obtenção de resultado positiva, eu precisar de ouvir a opinião pública e conceder a opinião pública, o voto pode ser menos, né, radical, pode ser menos comprometido com a cadeia de decisões que vinham sendo tomadas naquele tribunal até uma determinada época. No Brasil isso ficou muito claro, de 5 anos para cá. E aí, trouxe uma definição aqui do Elival Ramos, que é bem conhecido, de quem está na prática do direito e também fazendo concursos. Por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe institucionalmente ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas em conflitos de interesses e controvérsias jurídicas de natureza objetiva, conflitos normativos. Essa ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional se faz em detrimento particularmente da função legislativa, descaracterizando a função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros poderes. Então, essa é uma definição, na verdade, crítica dele, né, do Elival Ramos, e o Barroso, Luiz Roberto Barroso, né, vai numa outra linha, né, vai num outro sentido. O oposto do ativismo, Barroso, ipsis literis, o oposto do ativismo é a autocontenção judicial, conduta pela qual o judiciário procura reduzir ao mínimo sua interferência nas ações dos outros poderes. Até o advento da Constituição de 1938, essa era a inequívoca linha de atuação dos juízes e tribunais no Brasil, ou seja, a autocontenção. Isso Barroso dizendo, a autocontenção ficou no passado. Né? Então, até 88, a conduta típica do judiciário era de reduzir ao mínimo as suas interferências nas ações dos outros poderes. Nós estamos dizendo isso aqui.
a principal diferença metodológica, e ele toca na palavrinha, né, mágica, metodológica, entre as duas posições, está em que, em princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da criação livre do direito. Né? Criação livre. Isso lembra a escola do direito livre, da livre investigação, do direito livre, lá atrás. A autocontenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição em favor do legislador ordinário. Bom, o que o Barroso está dizendo aqui é que, no passado, a autocontenção limitava o Poder Judiciário para deixar o legislador ordinário atuar. O que ele está dizendo que é ativismo judicial é disputar com a atuação do legislador ordinário a melhor interpretação da Constituição. Isso lá na hermenêutica geral, nós não entramos aqui nesse detalhe, é o que o Emílio Betti chama de interpretação divinatória, que ele atribui aos políticos. Então, os políticos, né, nos embates, inclusive eleitorais ou de disputa por adesão popular, né, por engajamento às suas propostas, aos seus projetos, eles promovem o que eles chamam de interpretação divinatória, de captar qual que é, né, as reais intenções, os anseios, né, das suas bases, né, dos seus eleitores, para poder trazer, né, de acordo com esses anseios, né, o melhor possível. Então, ele faz uma interpretação da vontade popular e expressa, inscreve esses anseios, essas expectativas, né, esses interesses dos mais diversos, na forma de legislação. Então, essa afirmação do Barroso lembra, né, um pouco que parece que há uma disputa de interpretação entre a interpretação dada pelo legislador e a interpretação dada pelo Poder Judiciário. Em última instância, como a palavra final é do próprio Judiciário, né, como dizia Capelletti, eles são os juízes últimos da sua própria jurisdição, a interpretação do legislador da Constituição tem que ceder à interpretação do Judiciário conforme a Constituição. E quem promove a interpretação conforme a Constituição definitiva é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, segundo aqui, né, inclusive as palavras do Barroso, passa a exercer uma outra metodologia, né, em que o ativismo judicial procura só extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional. Ele está legitimado a isso. Né? A Corte Constitucional está legitimada, a Constituição, né, autoriza ela a extrair o máximo, né, das possibilidades constitucionais, colocando em segundo plano, né, a atuação do legislador ordinário. E aí vem as teses construídas, inclusive a tese da supralegalidade, que é uma construção, né, dentro, né, própria do Supremo Tribunal Federal. E vocês vão ver que nós criamos uma categoria jurídica, uma categoria normativa, que não existia, né, e não existe de fato, não está escrita na Constituição. Então, essa que é a posição do Barroso sobre ativismo. E aí, eu tenho uma passagem que eu não posso deixar de ler para vocês, que é do J.J. Gomes Canotilho, que sempre tem a palavra final, né, entre os constitucionalistas. O Poder Judiciário faz política quando se proclama como um poder de defesa dos direitos dos cidadãos contra as orientações das instituições político-representativas. Ele representa diretamente, sai da sua posição, né, de buscar no filtro político, né, a solução, e passa a responder diretamente para a população. E vejam que no cenário pós-democrático, isso é feito pelo aparato midiático, né, e por essa necessidade, né, de mostrar a maximização, a otimização da atuação desses profissionais do Poder Judiciário, porque eles são profissionais, né, dispostos num tabuleiro mercadológico, né, no qual a mídia tem um papel, né, de indução, né, de atração sobre bens e sobre o consumo desenfreado, que evidentemente é o que chega até nós. Né? Então, nós vivemos nesse olhar do aparato midiático e o julgador fica nessa posição. Ele não aguarda a legislação, ele já trata direto com a população. Ele já se mostra à população. Tem uma TV institucional
para isso, que nós chamamos, inclusive, de judicatura pop, que eu coloquei aqui. Então, ele faz política quando ele abandona, né, as orientações das instituições político-representativas, assumindo-se como um poder de revelação dos valores fundamentais, não do direito, mas da comunidade. Ele revela os valores fundamentais da comunidade. Então, quando a comunidade já não aguenta mais a corrupção, eu preciso de um judiciário, né, que seja combatente, combativo, contra a corrupção. Por isso, o combate à corrupção é uma leitura dos valores fundamentais do judiciário, da comunidade pelo judiciário. E aqui, uma distinção interessante, né, que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é que eu trago para vocês, como uma referência de um grande constitucionalista, de como a judicialização da política traz a politização da justiça. Nós passamos a ter políticos engabinetados. Vamos lá. A judicialização da política tende a trazer a politização para a justiça, significando isto, na prática, que decisões administrativas e questões políticas passam a sujeitar-se ao crivo do juiz, incluindo-se os conflitos políticos dos trabalhos parlamentares que podem se transformar em questões judiciais. Então vejam que o judiciário, ele se apressa, ele se adianta para poder julgar o próprio funcionamento, os próprios encaminhamentos, as próprias decisões, né, dos políticos. Então, ele passa a ser um intérprete divinatório dos valores da comunidade para poder avaliar, né, os processos de deliberação política. Então, ele passa a ser um fiscal do parlamento. Vejam, ele não é um aplicador daquilo que o parlamento produz de maneira totalmente afastada, né, e sem questionar esse padrão, sem questionar as fontes do direito. Ele questiona, ele põe em questão, porque ele põe em questão a própria, né, integridade do parlamento, que numa interpretação da Constituição pode sim, segundo o judiciário, parlamentares podem estar usando o sistema político, né, para justamente distorcer e passar ao largo do que são os valores constitucionais, né. A questão é que há uma interpretação por parte do legislador do que sejam valores constitucionais e interpretação do judiciário. Qual que vai valer? No caso, no que nós vivemos hoje, é do judiciário, ao menos sob o ponto de vista de processo, né, doméstico, ordenamento doméstico. Nós vamos continuar, porque acabou o tempo, para eu continuar falando aqui, vai ser última fala nossa, última conversa nossa, sobre aí os desdobramentos do ativismo judicial, né, desses neossujeitos que são esses juízes novos. A expressão neossujeitos vem da pós-democracia, os novos sujeitos que estão no mercado, que têm um determinado perfil, que eu indico a leitura desses textos que eu falei para vocês. Não dá para aprofundar aqui, porque isso não é um curso de conjuntura jurídica, mas a neojudicatura são esses juízes arrojados, que se adiantam, né, e dizem, né, o que o sistema jurídico significa, todo o sistema jurídico, a partir de uma leitura dessa instituição, do Poder Judiciário, da Constituição. Não há mais mediação entre o processo de legiferação para poder chegar na aplicação. Eu controlo o próprio processo de legiferação. Vou ler uma passagem, né, sobre o que caracteriza essa neojudicatura, né? E eu busquei essa passagem no Tércio Ferraz, Sampaio Ferraz Júnior, que eu venho citando aqui, é realmente um dos teóricos do direito mais reconhecidos, né, consistentes do direito brasileiro, e vejam como que ele trata a questão em termos de hermenêutica, né, esse processo de politização da justiça, né, de juízes que disputam espaço de poder com o poder legiferante, independentemente das técnicas que existem, né, que estão disponíveis dentro do próprio tribunal, para o próprio sistema, né, do Poder Judiciário. Ele disputa, né, olhares, ele disputa compreensões sobre quais os valores que estão realmente inscritos na Constituição e como que esses valores eles estão como se possibilita que esses valores cheguem à comunidade, interpretando diretamente esses anseios que naturalmente eram interpretados
pela atividade legiferante. Então, o TSE coloca assim: o judiciário, antes neutralizado, passa a sustentar-se por meios políticos, como a busca pela opinião pública, consenso popular, manutenção da imagem, o juiz progressista, eu sou juiz progressista, né? O juiz combativo, o juiz de fronteira, na busca de prestígio, com decisões de repercussão nacional, entrevistas em televisão, contato constante com a imprensa, manifestação em redes sociais, correndo o risco de uma rendição da justiça à tecnologia do sucesso, dentro dessa ideia de sociedade pós-democrática, de uma nova razão do mundo, que é a razão do sucesso e do consumo, do indivíduo, que é extremamente atuante no sentido da otimização dos resultados da sua vida para estar sempre bem, em busca do bem-estar constante. E passar pela realização profissional é fundamental, porque eu preciso de realização profissional para poder estar no mercado, em pé de igualdade, competindo, e para poder também consumir, desesperadamente consumir. Uma rendição da justiça à tecnologia do sucesso, com a transformação do direito em simples e corriqueiro objeto de consumo como qualquer outro. E, pensando aqui, como que essa forma de atuação judicial passa por uma tendência de substituição da legislação para realmente atuar, ao invés dela, ao largo dela, não obstante ela, porque a Corte Constitucional só deve satisfação para a Constituição e, portanto, tem que controlar as atividades parlamentares, nós temos já uma tendência antiga no direito brasileiro, entre os juízes, de pensarem nessa nova democracia, do controle da democracia, no plano da aplicação judicial, das próprias atividades legislativas, no sentido de avaliar as verdadeiras, as reais intenções dos nossos políticos. Então, eu vou ler uma outra passagem, porque falar de ativismo judicial é vespeiro, é um tema novo, em que qualquer questão que você coloca buscando contornar o fenômeno a partir de categorias mais tradicionalistas, você é taxado de positivista. Se você adere, a farra, como dizia o Carlos Ari Sonnenfeld, a farra dos princípios aqui no Brasil, e princípio virou fumaça e feitiçaria, fumaça porque ninguém sabe dizer o que é, e feitiçaria porque num passe de mágica resolve tudo, inclusive revoga a regra. Eu cito, inclusive, essa passagem dele nesse livro de concursos, de uma fala dele, num evento que nós estivemos juntos, sobre a farra, a festa dos princípios no Brasil. Mas aí eu trago aqui uma passagem do Manuel Gonçalves Ferreira Filho sobre essa ideia, eu já até me perdi aqui no módulo, peraí, de profetização decisional e judicatura pop. Eu queria ler essa passagem dele para a gente poder fechar aqui ativismo e eu fazer algum comentário breve, à guisa mesmo de cotejo, de que a gente pode prospectar, sem querer aqui fazer futurologia, que a filosofia não se presta a isso. Então, demonstração desta politização do judiciário está no fato de que, hoje, há magistrados que notoriamente guiam seus votos pela opinião pública, o que realmente significa dizer pelos meios de comunicação de massa. Estes profetizam os votos dos membros de uma corte, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, analisando posições jurídicas como se fossem opções ideológicas ou partidárias. Então, os juízes, nós estamos falando aqui do Supremo, o exemplo que está dando, eles estão no circuito, eles estão no programa Roda Viva, eles estão dando entrevistas constantemente, eles estão nas redes sociais, sempre se manifestando, dando a sua opinião a propósito de um fenômeno, mas não podendo,
dizer da decisão que tomaria, porque, afinal de contas, esse caso pode estar sob a minha condução, então eu não posso aqui profetizar o meu voto, mas a mídia o faz. Então, essa profetização, que nós chamamos, e que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho usa essa expressão também, é no sentido de que, quando a mídia começa a invadir, né, as instâncias de poder, e nós vimos que isso é um traço da pós-democracia, até de maneira desrespeitosa, né, sob o argumento de que a opinião pública tem que ter satisfação, tem que ser satisfeita, os espectadores estão lá aguardando, e aí o palco midiático passa a ser o espaço onde essas autoridades se manifestam para poder dar satisfação à opinião pública, ao invés de resolverem intraprocessualmente, como sempre foi, com toda a austeridade, né? É claro que os intérpretes das interpretações do judiciário sobre o que é a Constituição vão noticiar para a opinião pública. Então, nós temos 3, né, aparelhamentos informacionais. Nós temos os políticos, que tratam diretamente, né, com os seus espectadores, né, aguardando o governo se manifestar. A concepção de governo é afastada, né, descolada do Estado, e o indivíduo fora, como se aquilo fosse uma grande empresa. O judiciário tem as suas posições, inclusive para poder afastar as posições legislativas. E a mídia fazendo esse meio de campo. E profetizando, né, não precisa pôr qualquer jornal, liguem aí, dizendo que é provável que o juiz siga esse entendimento, é provável que o juiz tal discorde, é provável que a votação no Supremo seja apertada por um voto. Então, essa profetização, ela acontece porque os juízes baixaram a guarda, perderam a austeridade e se tornaram juízes pop, que estão à disposição para poder falar de maneira muito simples, muito acessível para a população. Nós temos o ministro indo lá para a rede social dele, conversando e criticando a presidência da República, criticando as atuações internacionais da presidência da República, né? Criticando a postura dos chefes de governo, né, e de Estado, porque nós temos no executivo, no federalismo, essa forma, né, de integração de dois papéis numa autoridade só. Então, a mídia passa a ser profeta dos juízes pop, que não estão só na mídia da TV Justiça, que ali eles não se preocupam propriamente em densificar os argumentos, trazendo concretude para os princípios, mas o tempo todo dialogando e discutindo sob a pressão de uma câmera, de toda a população está participando, está vendo. De repente, o judiciário, que era tão sisudo, tão contido, né, tão austero, tão grave, passou a ser muito disponível. Ele passou a ser um igual. Como que um ser humano, né, pensa que outros seres humanos podem julgar a sua vida, inclusive interferindo em questões das mais íntimas, por exemplo, direito de família? Porque, de alguma maneira, os seres humanos acreditam que aqueles ali são dotados de algo especial. Esse algo especial, para nós, formados no direito clássico, era as tecnicalidades do direito, era o aparato, o arsenal, né, do direito, da ciência do direito, que nós dispunhamos para poder ofertar soluções racionais com segurança, trazendo segurança no plano da aplicação. Como que isso agora mudou? Porque a austeridade não está mais no rosto dos juízes. O que nós vemos no rosto dos juízes é uma necessidade de aprovação da população. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou lendo justamente para não ter dúvida de que eu não estou aqui levantando bandeira contra ou a favor do ativismo. Eu estou tentando, numa análise de conjuntura do direito atual, entender qual que é o traço mais marcante do pós-positivismo, da pós-democracia, né, da nova hermenêutica constitucional, né, do novo judiciário que está atuando, né, num sistema bijuralista, como que esses juízes se independentizaram, como a hermenêutica de princípios possibilitou chegarmos a esse ponto, né, de desapego, de formas muito popularescas de se manifestar. Aquela ideia, né, aquele ícone que nós tínhamos, né, sobre uma autoridade que pairava com condições de dizer o direito com competência, né, com seriedade,
com um diferencial que outras pessoas que não estavam investidas do poder, né, ali da judicatura, não podiam. Então, temos que levar o juiz, a palavra final é dele, como que essa aura, né, de intocabilidade, ela passa a ser posta, colocada em segundo plano, porque numa democracia, o judiciário dialoga com a opinião pública, ele ouve a opinião pública. Por quê? Porque ele precisa de fazer uma dosimetria aqui de posicionamentos, né, como se fosse um contraditório processual, extraprocessual, dando satisfação para a opinião pública, recebendo a opinião pública pelo aparato midiático, para ele realizar a melhor interpretação da Constituição, porque a Constituição, na verdade, ela é atualizada, ela é efetivada, né, pelo princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, além dos outros princípios, que nós teríamos que ver num curso de hermenêutica constitucional à parte. Ele precisa, né, e olha que interessante, quem passa a ser a boca da lei, né, era o juiz. Agora, ele é a voz do povo. O juiz pop é o juiz que representa a voz do povo, da opinião pública. E mais aqui, e nisso são ajudados os ministros por membros, não, e nisto são ajudados os meios de comunicação de massa, são ajudados pelos próprios membros do judiciário, que em off vazam informações, antecipam seus votos, movidos pelo desejo ou de agradar ou de justificar-se perante os donos da comunicação. Isto, sem dúvida, veio a abalar a confiança no juiz, aquela confiança sagrada no juiz. Daí a nítida perda em seu prestígio que hoje se registra no país. E este interesse dos meios de comunicação pelos trabalhos do Poder Judiciário é um sintoma dessa politização desvairada do Poder Judiciário. Isso começou lá atrás, eu trouxe aqui uma ilustração para vocês. Vou voltar no Manuel, para poder a gente voltar nesses detalhes que ele faz questão de trazer para os seus comentários a politização da justiça. Vamos voltar aqui no Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E aí, eu trouxe para vocês uma citação mais antiga, de um projeto judicial que já vinha se construindo no direito brasileiro, na tentativa de dar ao judiciário mais autonomia, justamente segundo essa ideia de nova hermenêutica de princípios, um judiciário mais arrojado. Vejam lá, a citação, eu a retirei de uma tese de doutoramento, né, do título. O título é Jurisdição Constitucional como Democracia. Jurisdição Constitucional como Democracia. Qual democracia? Porque nós pensamos que o parlamento representa, em última instância, né, o que nós concebemos como democracia. O judiciário, a jurisdição constitucional como democracia, não seria como aplicação do direito, como garantia do contraditório, como garantia da ampla defesa, da celeridade processual, da satisfação a contento em tempo razoável? Não. A jurisdição constitucional como democracia. Esta tese foi defendida em 2002, nós estamos falando de 2002, nós estamos falando aqui de, né, quase 2 décadas, vamos lá. E pelo professor lá da Universidade Federal do Paraná, Sérgio Fernando Moro, que depois ficou conhecido como um juiz, né, da causa simbólica, né, no Brasil aí nos últimos anos, sobre um judiciário muito combativo e interventor. Na época, nas suas pesquisas de doutorado, ele, inclusive na abertura da tese, tem uma forma, não sei se é de epígrafe ou de agradecimento, mas ele diz que a tese ela foi escrita para poder responder às suas angústias como juiz, porque ele se sente, né, capacitado em condições de ousar como intelectual, como pesquisador, como professor, está ali terminando o doutorado. Né? Escreveu a tese para isso. Mas e os limites impostos à jurisdição, à sua atividade? Será que esses se sustentam? E aí ele vai, né, na sua tese, desenvolvendo essa ideia de contra a autocontenção, e eu trago aqui uma passagem que eu fiz questão de imprimir para poder ler para vocês. Vamos lá, Sérgio Fernando Moro. Jurisdição Constitucional como Democracia, 2002.
Para evitar a degeneração da lei, existem vários remédios institucionais, entre os quais a exigência de transparência no processo político democrático, como a regulamentação dos lobbies, a motivação dos atos legislativos, o financiamento público de campanhas eleitorais e outras medidas dessa natureza estão nesse processo. Então, a transparência pode ser aferida no processo político democrático por esses meios. Regulamentação de lobby, motivação dos atos administrativos, financiamento público de campanhas e tantas medidas dessa natureza. A lei não pode ser barganha e a jurisdição constitucional pode reforçar o caráter republicano do Estado democrático ao promover testes mais rigorosos de constitucionalidade, abandonando a tradicional postura de autocontenção do juiz constitucional para aferir se o objetivo político da lei é válido ou espúrio, isto é, o de beneficiar políticos eleitos. Então vejam que aqui ele está dizendo que a autocontenção tem que ceder para aferir os objetivos políticos que estão por trás da elaboração da lei. Isso era impensável há 2 décadas, 3 décadas atrás. Há 2 décadas já vinha, a ideia já vinha se formando. Isso era impensável quando eu estudei direito. E ele segue. Nesse caso, no caso em que o que está por trás da elaboração da lei são os benefícios políticos, dos eleitos, que se aproveitam, que se apropriam, que vampirizam a democracia, e as expectativas da população depositadas no rigor da lei, que a segurança jurídica é promovida por esse rigor da lei. No caso em que isso não se confirma, pela interpretação do juiz, nesse caso, a atuação judicial mais interventiva não pode ser considerada antidemocrática, pois que a adoção de postura ativa pelo juiz constitucional, na promoção do ideal democrático, consiste em resgatar o caráter deliberativo da democracia, em contraposição a um processo de barganha e trocas compensatórias entre interesses privados alheios totalmente ao ideal republicano. É dizer, ele conclui, compete ao juiz atuar efetivamente para avaliar se a lei, sob sua análise, foi produto de deliberação que teve como base razões que possam ser tornadas públicas. Ele vai aferir se as razões da lei são do tipo que possa ser levada a público, segundo o princípio de transparência, qualquer semelhança com o imperativo categórico kantiano, de faça a sua lei individual, a sua máxima de comportamento individual, legislação universal, eu avalio o meu comportamento e digo, não, esse é possível erigir a categoria de lei universal válida para todos. Aqui, esse julgamento será que as razões são espúrias ou as razões são legítimas? Se elas forem legítimas, elas vão passar por essa medição, elas vão passar por essa peneira. Então, ele conclui que se trata de boas razões que possam tornar-se públicas, ok, e que possam ser compartilhadas, ok, não devendo resultar essas razões do puro exercício do poder político. Então, o poder político deve ser avaliado constantemente num sistema constitucional, segundo o que manda o republicanismo, para que a jurisdição constitucional possa aferir as verdadeiras razões que levam um legislador, numa democracia, a promover, enfim, todo tipo de criação
legislativa descomprometida, né, com aquilo que nós chamávamos, lembram? Isso já ficou para trás, eu acho que isso nem se estuda mais em direito público. O poder político é irresponsável. O poder político é responsável. O poder político é responsável porque o judiciário está de olho nele e, enquanto de olho nele, está fazendo política em paralelo para avaliar a qualidade da política dele. A palavra final é do próprio judiciário. Então, se o legislador tem certeza que as suas razões são compartilháveis e que tem sentido democrático e que realmente não atuam para poder promover interesses particulares, né, etc., e o juiz entende o contrário, vale aqui esse controle, né, das razões do legislador. Então, vejam que há uma disputa de poder. Né? Há uma disputa de poder, há uma disputa sobre o melhor argumento. Só que o melhor argumento não é formado a partir da lei, é formado contra a lei, se for o caso de deflagrar, né, a degeneração legislativa. Está na página entre 238 e 241. Eu juntei aqui as passagens para poder trazer para vocês, sinteticamente, a posição já trazida naquela época. E aí, eu queria ponderar que, evidentemente, quando a politização do judiciário, né, passa a ser a regra, nós temos juízes políticos, eles são vistos pela população como outros políticos, novos políticos, políticos mais sérios, políticos que têm um comprometimento com a restauração, né, da idoneidade nas práticas institucionais do Brasil. Nós precisamos desses juízes para controlar, né, as várias formas de corrupção do sistema. Nós queremos um juiz herói, que nos represente, inclusive que saia da sua posição de juiz e venha fazer política, e assuma o ministério, e que depois saia candidato. Claro, se esse juiz que sempre me deu segurança, que sempre teve conhecimento técnico, né, sempre foi altamente qualificado, chega, né, ao ponto de demonstrar, de apresentar as razões pelas quais ele ataca o legislador mal-intencionado, porque o político é um mal-intencionado, então ele venha fazer política. Vejam, gente, que a presunção de má-fé contra os políticos brasileiros passa a ser a regra, né? Passa a ser o leme, estão de má-fé. Se as razões puderem ser compartilhadas com a população, segundo o meu olhar, né, eu puder disponibilizar e ficarem confirmadas, né, as suas decisões, ou seja, a motivação do ato legislativo, eu tinha motivação do ato administrativo, motivação da decisão judicial, as decisões têm que ser motivadas, está lá na Constituição? Não, não. Nós precisamos das razões. O Poder Legislativo também tem que motivar suas decisões. Ele não tem a liberdade que ele adquiriu lá atrás, das revoluções burguesas, porque lá ele tinha que ter esse peso, porque o judiciário era nobre. Então o judiciário ia trazer todos aqueles vícios, aquelas práticas, aquelas gags, aquelas formas de atuação que eram do antigo regime. Nós agora não estamos no antigo regime, porque isso aqui não é pré-democracia. Nós estamos numa democracia, mas uma democracia em que a lei e o legislador não representam propriamente, né, o Estado democrático. Por isso esse Estado é pós-democrático, porque eu tenho outro critério de aferição sobre o que é ou não é democracia. E o poder político não é irresponsável. Ele tem que trazer as suas razões. Evidentemente que tudo tem preço. E o judiciário, né, ao trazer para o espaço judicial, né, essa forma politizada de atuar, não técnica, né, porque ele precisa de tratar com elementos que não estão dentro do sistema jurídico ali de maneira discriminada, até porque ele desconfia do legislador. O legislador, não, a priori, né, eu não tenho que aderir a um conteúdo legislativo só porque foi legislado por aquele indivíduo, um político desqualificado, um político, né, que não tem boas intenções, que está ali para usar, né, a legislatura para poder realizar seus próprios interesses. E aí, nós estamos falando aqui, não vou fazer discurso político, porque nós não estamos aqui para isso, mas com presidencialismo de coalizão, como controlar, né, essas práticas, esses trânsitos? E o judiciário traz esse trânsito para dentro do seu gabinete. E, para tanto, né, é que ele retroalimenta os seus próprios argumentos
a partir da mídia, né? A mídia, essa figura aí providencial, essa figura, né, profética, passa também a servir de referência para que os juízes fundamentem as suas decisões. Então, para que ir numa fonte do direito, numa doutrina tradicional, numa obra tradicional, se eu posso buscar informações rapidamente na imprensa, até porque os meios de comunicação dentro, né, do padrão da era tecnológica, não o de Goebbels lá atrás, né, são meios que me propiciam esse acesso facilitado. E aí essa agilidade decisional para poder responder à opinião pública. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um julgado, agora de maio, que é a DI 6421-DF, em que a questão era a declaração de inconstitucionalidade. Partidos políticos, né, a Rede de Sustentabilidade e outros, colocavam lá algumas questões, a relatoria, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, e eu trouxe aqui alguns recortes para poder mostrar para vocês como que esse trabalho vem sendo produzido, né? Como é que o ministro, ele entra em questões de governo, ele avalia questões de governo, ele emite opinião no julgado, não é só lá na mídia. Ele faz aqui. E, ao mesmo tempo, ele busca na mídia elementos argumentativos, né, para a detecção, inclusive, de fatos que subsidiam o seu plexo, né, o seu mosaico retórico, argumentativo. Ele também se alimenta da mídia, porque existe uma composição, né, para a nova razão do mundo desses sujeitos, esses neo-sujeitos bem-sucedidos, que sabem movimentar o mercado, que sabem atuar para ter alta performance, para ter performances de impacto que impressionam e realizam esses sujeitos insaciáveis, inclusive sob o ponto de vista, né, dos seus próprios méritos. Então, vamos lá. Palavras do ministro, na ADI 6421. Há, de fato, previsão de que o Brasil sofrerá uma redução substancial de seu produto interno bruto da ordem de 5% em decorrência da crise sanitária. A casuística aqui é justamente a medida provisória 966, que flexibilizou a responsabilidade dos agentes públicos nesse período de pandemia. Então, indo aqui, tratando da questão dos agentes públicos, né, no período de pandemia, o ministro esposa aqui o seguinte raciocínio. No contexto em que a medida provisória foi editada, né, a 966, 2020, que é de um contexto excepcional, ela procura minimizar a responsabilidade de agentes públicos. No enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. 2, no combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, vejam que os partidos políticos, né, o partido político chega lá, o político chega lá e provoca, né, o ministro no sentido de avaliar se haverá, em torno dessa flexibilização, atuação, né, deficitária no atendimento, e como existe aqui um impasse entre, né, saúde e economia, ele traçou aqui duas linhas de argumentações. E aí, ele vem lá. Há, de fato, previsão de que o Brasil sofrerá uma redução substancial de seu produto interno bruto da ordem de 5% em decorrência da crise sanitária. Em virtude de tal situação, registra-se uma importante resistência no comando do governo federal quanto à adoção das medidas de distanciamento. Ele registrou, avaliando, né, o governo federal. A resistência tem levado os governos locais a estabelecer medidas de distanciamento social mais severas. O segundo tema central no debate público
relacionado à pandemia refere-se à utilização de determinados medicamentos de eficácia ou segurança ainda controvertidas na comunidade científica para o combate à enfermidade, como é o caso da hidroxicloroquina. Vejam que ele faz aqui o que nós acabamos de ler, né? Ele passa a ser um leitor de opinião pública. Então, o tema central do debate público se relaciona, né, no contexto da pandemia, é o medicamento que vem sendo aí uma questão de dissidência, né, dentro do próprio governo, inclusive. Muito bem. Teme-se que a norma construa, a 966, incentivos inadequados para o favorecimento da economia em detrimento da saúde da população, ou ainda que constitua incentivo ao uso precipitado de medicamentos com eficácia questionada, que gerem risco para a vida e a saúde humana. Então, ele está aqui relatando e está dizendo que, né, ele está dialogando com a opinião pública, porque o receio é esse, é que a economia se sobrepõe à saúde e que um medicamento aí, né, falseie a realidade, apresentando um caminho, uma solução que não é tecnicamente, cientificamente comprovada. E aí ele cita uma decisão do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, no recurso extraordinário 627189, que era de 2016. Vejam a posição que ele traz da própria corte para poder subsidiar as suas conclusões. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela administração pública. Ele traz essa passagem da decisão anterior, porque ele está discutindo aqui se nas questões né, de saúde, meio ambiente, o princípio da precaução e da prevenção devem estar presentes na análise, porque são princípios constitucionais. Então, não há vedação para o controle de constitucionalidade de políticas públicas, ou seja, é possível controlar políticas públicas, sim, está sumindo aqui, né, esse ativismo, essa atuação. Por acaso, o princípio da precaução é que apareceu aqui, mas isso aqui não nos interessa para poder decantar o que nos interessa sob o ponto de vista do que é o ativismo. Desde que a decisão não se afaste da análise formal. O que é a análise formal? Da análise formal dos limites desses parâmetros. Quais são os limites para poder desconstituir, né, a decisão sobre uma medida provisória? Né? Quais são os parâmetros? E que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias. Qual é a opção democrática das escolhas discricionárias? O ministro vai permitir, né, que o agente de governo, nesse caso, né, edite uma norma que atenta contra a saúde pública, segundo o seu sentir, e aí sentir, né, sentir e sentença, ele vai sentenciar contra a compreensão que ele tem dessa conjuntura, do que está acontecendo e do risco que a população está sendo submetida pelo olhar do político, ele não vai permitir. Então, terei áreas de interpretação com resultado concreto para fórmulas abstratas de conceitos indeterminados, andar em círculo, né? Isso é totalmente tautológico que está aqui. Ele vai controlar sim as políticas públicas desde que a decisão não se afaste das análises formais. É ele que analisa? Ok, critérios formais ainda são aferíveis, mas a medida provisória ela não foi editada numa situação de urgência, né, de relevância? Bom, se não há urgência e relevância numa pandemia, que é a única, né, desse período, aí nós estamos falando de século, então não sei o que é relevante e urgente no Brasil. Então as condições formais estão lançadas, né? E que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela administração pública. Ora, é democrática essa escolha? Essa escolha, né, pela hidroxicloroquina, né, essa escolha pela flexibilização
né, da responsabilidade dos agentes públicos no atendimento, né, da saúde, num momento tão sensível, num momento tão grave, num momento absolutamente único, esse olhar democrático, a opção por essa medida provisória, né, deve prevalecer do presidente da República? Será que deve prevalecer? Então, ele lança essa fórmula. Evidentemente que ela não me diz nada concretamente, como de resto, todos os textos jurídicos desde sempre tiveram esse formato em que aparentemente estávamos seguros, mas trabalhávamos com linguagem, né, vulgar, e não estávamos. Estávamos, na verdade, nos iludindo, é o que eu tenho dito aqui, né, desde o primeiro dia, a minha desilusão provocada pela hermenêutica filosófica, que vem dizer exatamente isso. A linguagem comum é polissêmica. Os sentidos são vários. Você quer botar a palavra opção, né, análise, relevante, grave. E aí, as referências, porque o ministro põe, ele elenca 8 ou 9 referências ao final. Depois vocês dêem uma olhada no julgado, que é um julgado muito pequeno, até porque é uma cautelar, é um pedido de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. E olha a citação 8 aqui, que o ministro Luiz Roberto Barroso traz. Bruna Lima, Maria Eduarda Cardim, Bolsonaro jogará assinatura de protocolo da cloroquina no colo de militar. Correio Brasiliense, 15/5/2020. E aí disponível, né, no site. E aí vem outro aqui, Gustavo Maia. Bolsonaro diz que protocolo do Ministério da Saúde sobre cloroquina deve ser alterado nesta sexta. O Globo, 15/5, mesma data, disponível tal. Então, olhem o tom dessa matéria que é usada, que é trazida para o corpo do Decision. Olha, né, Bolsonaro jogará assinatura de protocolo da cloroquina no colo de militar. Então, nós estamos, né, alimentando as nossas decisões intramuros, né, com toda a severidade, o rigorismo que o direito angariou, ao menos essa imagem, né, estamos hoje num exercício de iconoclastia para poder derrubar essa imagem, porque qualquer um pode ir até uma narrativa jornalística para poder resolver, né, uma questão. E aí a conta vem, né, e como que um juiz se torna político e ele não está disponível, está disposto a se parear com um político? Como? E aí nós passamos a ver como, né, que a política brasileira, os políticos brasileiros e a própria população passa a tratar os juízes no Brasil.